Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula online onde a gente vai falar sobre o DNA e as emoções, a ciência que está por trás da lei da atração. Para começar assim a gente a contextualizar esse fenômeno do DNA e das emoções, eu vou falar para vocês de 3 experimentos que aconteceram entre 1998 e 2003. E o primeiro deles foi feito por 2 cientistas russos, Vladimir Poponin e Peter Garayev. O que eles fizeram? Eles pegaram um tubo e tiraram tudo dele, inclusive o ar, ficou um ambiente de vácuo. Eles imaginavam que nesse ambiente os fótons, que são as partículas de luz, elas estariam desordenadas. Eles analisaram no laboratório e de fato elas estavam desordenadas. Então o que eles fizeram? Eles extraíram uma amostra de DNA humano e inseriram dentro desse tubo. E no momento que a amostra foi inserida, os fótons se alinharam de acordo com o formato do DNA. Então eles constataram que o DNA exerceu uma influência direta no comportamento dos fótons. Isso abriu assim uma gama de possibilidades para a gente entender que existe alguma coisa num campo mais sutil que interfere no comportamento da matéria. Porque o que são os fótons? Os fótons são partículas de luz que são os elementos básicos de toda a matéria. Qualquer tipo de matéria, na sua essência, ela é formada a partir dos fótons. Então o que é interessante dessa pesquisa? Ela mostra que o elemento essencial da matéria sofre uma influência direta do DNA humano. Depois dessa pesquisa, o exército americano fez uma segunda pesquisa, onde eles pegaram novamente uma amostra de DNA humano de um doador, colocaram numa sala para ser monitorada, enquanto o doador em outra sala, ele recebia estímulos visuais de clipes de vídeos, onde ele experimentava um espectro de emoção bem amplo, de felicidade, de tristeza, de ódio, de compaixão. E a cada emoção que aqueles vídeos causavam nesse doador do DNA, o DNA dele respondia na sala ao lado, em tempo real. E eles foram afastando, chegaram a 563 quilômetros e o DNA dele ainda respondia em tempo real. Então isso mostrou que existia uma influência das emoções diretamente no DNA e isso acontecia fora do espaço-tempo, não havia atraso, independente da distância, né? Então o que é o interessante? Você percebe que o DNA, segundo a primeira experiência, ele influencia no comportamento dos fótons, que é o elemento essencial da matéria. E as emoções interferem no comportamento do DNA. Então veja bem, a gente tem uma conexão aqui, né? Teve inclusive uma terceira pesquisa que mostrou que quando o DNA era submetido às emoções positivas, ele se expandia, e quando era negativo, ele se contraía. E se eu não me engano, eu não posso confirmar assim agora com dados científicos, mas eu já vi pesquisas mostrando que quando o DNA é expandido, a sua imunidade é elevada. Quando ele é contraído, a imunidade é baixa. O que faz todo sentido, porque a gente sabe que uma pessoa que vive num estado emocional na maior parte do tempo negativo, ela tende a desencadear doenças. Isso a gente não precisa nem de muitas comprovações científicas para saber que de fato acontece, né? Então, voltando aqui para contextualizar, o que a gente percebeu nessas pesquisas? O DNA interfere no comportamento dos fótons, que é o elemento essencial da matéria. E as emoções interferem no comportamento do DNA. Então, veja bem, a hora que você entende isso, você pensa, poxa, então se eu consigo controlar minhas emoções, logo eu vou ter o meu DNA vai estar perfeitamente alinhado, vai interagir de forma positiva com os fótons, que vai manifestar uma realidade harmoniosa. Só que o que acontece? As emoções, na nossa sociedade, de forma geral, ela é um pouco desprezada. A mente da sociedade ela não é orientada para olhar para as emoções, para valorizar as emoções. Desde pequeno, a gente aprende a desprezar as emoções. Quando a gente é obrigado, às vezes, a ir para a escola, contrariado, você tem que engolir aquilo ali. Não interessa se você não está bem para ir para a escola, se você não está se sentindo preparado, você tem que ir. E desde pequeno você vai aprendendo. Não chora, menino, fica quieto, né? Você tem que sempre aprender a reprimir suas emoções, e isso a gente acaba fazendo uma leitura. As emoções não são importantes, né? Então por que eu estou falando isso? Porque
pouco se fala sobre o que está por trás das emoções. Porque se a gente percebe hoje, no nível científico, que as emoções interferem diretamente no comportamento do elemento essencial da matéria, ou seja, isso mostra que o que a lei da atração fala, que você cria a sua realidade, tem um embasamento científico. Porque se você cria por meio das suas emoções, as suas emoções interferem no seu DNA e o DNA nos fótons, o que é o elemento essencial da matéria. Então faz todo um sentido. Agora ninguém falou o que influencia as suas emoções, o que cria as suas emoções. Por que em alguns momentos você se sente positivo, em alguns momentos você se sente negativo?